Então, hoje eu vou revisar com vocês sobre a eletrosfera. Vocês estudaram comigo a parte de estrutura atômica, átomos, núcleo do átomo com prótons e nêutrons e eletrosfera. E agora vocês vão estudar a eletrosfera de uma maneira individual, tá? Porque é muito importante entender a parte específica de eletrosfera separado, né? Então, a eletrosfera ela tem 7 níveis ou 7 camadas, tá? E que constituem uma ordem crescente de energia. Então, relembrando aqui uma parte do átomo, né? Eu tenho aqui o núcleo com prótons e nêutrons, o núcleo é positivo, né? Relembrando, o nêutron não tem carga, mas os prótons são positivos. E a eletrosfera, onde apresenta partículas negativas, que são chamadas de elétrons, não é isso? Apresentam na eletrosfera essas 7 camadas ou 7 níveis de energia, tá? Nessas camadas é que os elétrons vão estar organizados, vão estar distribuídos, tá? Vocês vão ver já já como. Aqui embaixo eu botei essa seta para indicar que quanto maior for o número da camada da eletrosfera, mais energia existe, tá? Nessas camadas, ok? Em cada uma dessas camadas existem 4 subníveis, tá? Né? Em cada um desses 7 níveis existem 4 subníveis, que também apresentam uma ordem crescente de energia. Esses subníveis são representados aqui pelas letras S, P, D e F, tá? Ou seja, cada camadinha dessa, cada nível, apresenta os 4 subníveis. SPDF, no 2 também, no 3, em todas elas existem os 4 subníveis. Agora, alguns vão estar preenchidos, né, com os elétrons e outros não, dependendo da quantidade que o átomo tenha de elétrons, ok? Então, vai variar de átomo para átomo. Cada subnível apresenta uma quantidade máxima de elétrons que podem existir, tá? Então, para cada tipo de subnível, eu tenho uma quantidade limite máxima que eu posso ter de elétrons, tá? Então, essas regras são muito importantes vocês entenderem para conseguirem realizar a distribuição eletrônica, tá? Direitinho, tá? De novo, também existe aqui uma ordem crescente, tá? De energia dos subníveis. Então, lembrando que nos níveis aumenta, né, cresce do 1 até o 7, então o nível 7 é o nível mais energético, e entre os 4 subníveis, o subnível F é o que apresenta maior energia, tá? Então, cresce a energia, tá? Também nos subníveis. Como que os elétrons, então, são distribuídos, né? Como é que a gente vai fazer isso por escrito? Né? Como é que é demonstrado isso por escrito? Através do diagrama de Pauli. Tá? Ele foi criado, foi desenvolvido para nos facilitar, né, na hora de realizar a distribuição eletrônica. Tá? Ele criou esse diagrama unindo os níveis e os subníveis existentes, né, na eletrosfera, levando em consideração essas ordens de energia, tá? Então, vocês vão ver aqui o diagrama, ele foi montado dessa maneira aí, em várias colunas, né? Nesse caso aqui eu peguei um exemplo em que está tudo quadriculado. Existem outros exemplos que não têm esses quadriculados, mas eu acho que ele facilita vocês a enxergarem direitinho como foi feito, tá? Tem essas setas na diagonal, da direita para a esquerda, que indicam a ordem crescente de energia que vão existir nessa distribuição aqui do diagrama. Tá? Então, ele já está organizado em ordem crescente de energia, juntando níveis com subníveis, tá? Porque quando você tem um nível e se une a um subnível, né, como existe aí uns são mais energéticos e outros menos energéticos, né? Cria-se, então, no diagrama um novo perfil energético. Então, aqui eu tenho uma ordem diferente, tá? Nem sempre vai ser numérica, tá? Vocês vão ver que, às vezes, o subnível
o nível 4 vem antes do 3, dependendo do subnível ao qual ele esteja ligado. Né? Então, por exemplo, o 4S, tá, vem antes do 3D. Então, sempre de cima para baixo que a gente vai observar a distribuição dos níveis com subníveis nesse diagrama, e vocês já vão ver como é que se coloca um elétron, tá? Então, sempre de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, volto lá para a direita, 4F, 5D, 6P, 6S, 5F, 6D, 7P. Eu parei aí, tá? Então, sempre de cima para baixo, a ordem de energia cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda, na diagonal. Tá? Então, isso aqui já está mostrando a ordem de energia, unindo níveis e subníveis. Então, exemplos aqui de distribuição eletrônica. Aqui do lado, eu coloquei, só para mostrar a vocês, o que significa, né? Então, eu botei aqui, por exemplo, na distribuição dos elétrons do átomo de sódio, 1s2. O que é esse 1s2? Né? Antes de eu falar da distribuição mesmo. O 1 é o nível, o S, o subnível, e em cima é a numeração que indica a quantidade de elétrons que vai existir lá no subnível. Tá? Então, como é que vocês vão realizar essa distribuição eletrônica? Sabendo o total de elétrons que o átomo possui, você vai ter que distribuir esse total de elétrons através dos subníveis, utilizando o diagrama. Tá? Lembrando das quantidades máximas que cada subnível pode apresentar. Tá? Então, se passar o número de elétrons de 2 elétrons num átomo, já sabe que no subnível S só podem ter 2. Então, a gente vai ter que passar para o próximo para colocar o que faltar. Tá? No caso, se fossem 3 elétrons, no subnível P, por exemplo, né, ou o próximo nível, né, e subnível do diagrama, teria que acrescentar um elétron, no caso aqui seria o 2s, né, seguindo o diagrama. Então, como é que eu sei a quantidade de elétrons? Relembrando que, num átomo, o número de prótons e elétrons no átomo, né, são iguais. Então, só para relembrar, vou deixar aqui escrito para vocês que o número de prótons é sempre igual à quantidade de elétrons. Tá? Aqui não tem como botar subscrito ou sobrescrito, tá? Usando aqui o PDF. Então, só resumindo para vocês, tá aqui lembrando que sempre a quantidade de prótons que eu tenho no átomo corresponde à quantidade de elétrons. Quando é íon, cátions e ânions, aí já muda a quantidade de elétrons em relação a prótons. Tá? Mas, por enquanto, vocês vão aprender somente, revisar, na verdade, somente a distribuição de elétrons de um átomo. Tá? Então, se aqui esse número de prótons do átomo de sódio representam 11 prótons, significa então que esse átomo também tem 11 elétrons. Então eu vou distribuir 11 elétrons usando o diagrama. Sempre começo todas as distribuições num S. Né? E aí, conforme a quantidade de elétrons que eu precisar ainda acrescentar, eu vou descendo na diagonal o meu diagrama, da direita para a esquerda. Então, 1S, qual a quantidade limite de elétrons? No máximo 2. Beleza, eu ainda tenho dos 11, ainda 9 elétrons para distribuir, não é isso? Então, 1S2, vou agora para a segunda diagonal, 2S2, que no total são 4 elétrons, lembrando que são os valores de cima. Tá? Então, continuo. Depois do 2S, vou aqui, né? 2S, agora eu vou para o 2P. 2P, se eu colocar o limite máximo, lembra? Ó, o P no limite máximo são 6. Eu ainda vou ter, no total, 10 elétrons distribuídos, certo? Então, eu sempre coloco a quantidade máxima de elétrons de cada subnível enquanto eu não chegar ao final da minha distribuição. Somente no último item do diagrama que você ainda falta acrescentar elétrons restantes é que você vai colocar o que precisa, tá? Então, até o 2P foram o limite de 6, né? Eu completei todos os subníveis, ó, o S, 1S com 2, o 2S com 2, também é o limite máximo, o 2P com 6, que é o limite máximo.
falta um elétron para completar 11. Então, aí eu vou para o próximo, né, do diagrama, que é 3s, e coloco quanto falta. 1, para totalizar o 11. Tá? Eu não posso aqui fazer de qualquer maneira, botar um S1 e aqui botar e continuar, né, com que falta depois do 3s, fazer uma bagunça, não. Enquanto eu não chegar ao total de elétrons que eu quero, eu vou completando os subníveis anteriores com o limite máximo, sempre. Então, toda distribuição para um átomo vai ser igual qualquer aluno fazendo, tá? Tem que ser o mesmo. Tá? Não existem distribuições da mesma quantidade de elétrons e com respostas diferentes, tá? Exemplo 2, exemplo B, né? Agora o enxofre é o S com 16 elétrons. Volto de novo lá para o topo do diagrama. 1s, 2, 2s, 2, até o total são 4. 2p, 6, porque até o 2p6 são 10 elétrons. Percebam que até aqui o sódio e o enxofre tinham a mesma distribuição, né? Só que como o enxofre tem 16, ele vai avançar. Depois do 2p6 eu tenho 3s. 3s2, até o 3s2 eu tenho 12 elétrons. Então eu continuo. Depois do 3s, vou aqui para o 3p. 3p para 16, faltam 4. Tá? De 12, faltavam 4 elétrons, então eu botei somente 4 no final da distribuição, que foi o 3p4. Ok? Então, eu havia feito para vocês aqui um exemplo da distribuição eletrônica do potássio, né? Provavelmente foi em alguma aula aí que eu expliquei para vocês, tá? Como é que se fazia, e deixei para vocês terminarem as outras distribuições. Tá? Então, eu vou fazer aqui agora, para o ferro. 1s2, 2s2, tem que estar sobrescrito, tá, gente? 2p6, 3s2, 3p6. Eu já vou separar tudo direitinho. 4s2. Até o 4s2, se vocês contarem, tá, eu tenho 20 elétrons. Tá? Vou separar aqui, ó. É porque vai dar um trabalhinho agora se eu fizer esse sobrescrito aqui. Vai demorar mais aqui no PDF, tá? Aqui ficou diferente. Tá errado aqui. Pronto, tá? Então tem que estar super escrito esses números aqui ao lado do subnível, tá? Seria o correto. Então aqui, se vocês somarem o elétron, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, e aí o último 4s2, 20. Ainda faltam dos 26 elétrons, 6 elétrons do ferro. Então vamos lá no diagrama. 4s2. Tá? Então eu fui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Depois do 4s2 eu volto lá para baixo na direita, 3d. Então depois 3d. O limite máximo do subnível D são 10 elétrons. Então eu posso colocar o que falta, que seriam quantos elétrons? 6 elétrons. Tá? Certo? Então é isso, gente. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Não dá. Tá? Então depois eu ajeito aqui para vocês e boto tudo em cima, né? A quantidade de elétrons para ficar direitinho, tá? Bom, tentem fazer também aqui os outros exemplos, tá? Os outros exercícios. E aí, mais tarde, eu coloco o gabarito para vocês lá no Google Classroom ou lá no nosso grupo de Química lá do Oswaldo Teixeira, ok? Então, muito obrigada aí pela atenção e uma ótima noite para vocês. Abraço!